Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Informações, polêmicas, aprendizado e tudo o que envolve o agronegócio brasileiro. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Sempre com novidades. Agroverdades, apoio Agrominas e Grupo J. Mito. Olá, amigos do Agroverdades. Hoje nós vamos contar aqui com a presença do professor Breno Magalhães Freitas, que é professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, é PhD em abelhas e polinização, tendo feito o curso no Reino Unido. Professor Breno, nos últimos tempos a gente tem visto até em revistas e mais de circulação, mais para o público leigo, onde fala da importância das abelhas, da polinização e o que efetivamente tem de importância hoje para a agricultura, para a humanidade, as abelhas e a sua função na polinização aí. Nilman, as abelhas são muito importantes. Primeiro a gente tem que entender que no mundo existe mais de 20 mil espécies de abelhas diferentes. Algumas espécies dessas abelhas são abelhas silvestres, né, e que têm como importância a polinização das nossas florestas, das nossas matas. Então essas abelhas, ao visitarem essas plantas, garantem a perpetuação dessas espécies. Algumas espécies de abelhas já são domesticadas pelo homem, né? Por exemplo, essa abelha melífera, a Apis, que é a abelha mais conhecida, nós temos as abelhas sem ferrão. E essas abelhas, então, passam também a ser utilizadas na agricultura. Na verdade, quando você planta a sua área agrícola, é comum que aquelas abelhas que estão na mata, no entorno, venham visitar as flores, contribuindo com a polinização, como também aquelas abelhas que estão nidificando dentro da sua área. Mas, normalmente, isso sozinho não é suficiente para maximizar a produção. Então, você precisa introduzir abelhas domesticadas, abelhas em colmeias ou em ninhos de criatório, dependendo da espécie, que vão fazer essa polinização. Então, quando a gente fala em abelhas, a gente tem que deixar claro que abelhas a gente está falando, para não... porque em alguns casos a gente pode generalizar e em outros casos são mais específicos. No caso da agricultura, a participação dessas abelhas pode ser muito importante, maximizando a produção agrícola, né? As plantas, elas florescem e muitas plantas precisam que agentes biológicos, seres vivos, visitem suas flores para polinizar. Então é interessante que a gente vê muito a questão, quando as pessoas falam da importância das abelhas no cultivo. Existem plantas que não dependem das abelhas. Por exemplo, milho, trigo, arroz, são plantas que são polinizadas pelo vento. Então, nesse caso, as abelhas podem até visitar o pendão, coletar pólen, mas elas não estão contribuindo com a polinização dessas culturas. Outras plantas, já como maçã, melão, são extremamente dependentes das abelhas. Se você não tiver essas abelhas, não introduzir colmeias nas áreas agrícolas, a sua produção vai ser tão baixa que você não vai pagar seus custos de produção. Então, é inviável, né? Já outras culturas, e é o caso da maioria das culturas, elas já produzem o suficiente, ou sem necessidade da polinização da abelha, ou com o nível de polinização natural que está ocorrendo na área, né? E isso é suficiente para você pagar suas contas e tirar seu lucro. Mas se você introduzir a abelha na área, essas abelhas vão aumentar a produção, vão aumentar a polinização, levando a uma produção maior, levando então a um lucro maior. E esse caso é exatamente o caso em que a maior parte dos produtores não conseguem perceber a importância da abelha. Porque um produtor de soja, por exemplo, que está pagando seus custos, tirando seu lucro, se ele introduz a abelha, tem as pesquisas e os trabalhos mostrando que você aumenta de 6% a 18% de produção, da produtividade. Então, esse 6% a 18% de produtividade, ele tem um papel importantíssimo, porque ele, além de aumentar a lucratividade por área, ele evita que você tenha a necessidade de plantar novas áreas para aumentar a produção. Nós temos uma pesquisa que a gente fez em 2010 a 2013, em que a gente mostra claramente que, com o aumento de produtividade que se teve com a soja naquele momento, se aquilo fosse feito em todas as culturas do mundo, a gente economizaria ou deixaria de desmatar mais 18 milhões de hectares. O trabalho foi feito no início, quase uma década atrás. Eu estava vendo os dados de produção da soja e de área plantada desse ano. Os dados de produção chegaram àquele ponto que a gente estimou e são exatamente uma área maior de 18 milhões de hectares. Professor Breno,
pelo que está sendo colocado, as abelhas são uma das mais importantes ferramentas para um manejo de uma produção sustentável nos trópicos. Qual que é efetivamente a valorização que órgãos governamentais ou órgãos não governamentais têm dado para essa ferramenta frente ao enorme potencial que ela oferece em termos de redução no desmatamento e de um crescimento horizontal da agricultura, tendo uma possibilidade de um crescimento, pelo que eu entendi, vertical, que seria produzir mais numa mesma área. Pois é, Nilma, esse é um caso de uma cultura específica, a soja. Em outras culturas, esses valores podem ser até maiores, né? Infelizmente, hoje, existe pouco foco nessa questão do uso das abelhas no aumento da produtividade agrícola. Nós tivemos, nas últimas décadas, até projetos junto com o Ministério do Meio Ambiente. O Brasil foi um dos países pioneiros, não sei se você sabe, nessa chamada da questão da importância das abelhas, né? Agora, a implementação é que parece que tem uma dificuldade maior, até porque nós não tínhamos essa tradição de estudar as abelhas nas áreas agrícolas. Os agrônomos, por exemplo, não estudam a questão da polinização agrícola. Isso é uma questão que a gente tem batido na nossa universidade, inclusive vai haver uma mudança curricular no próximo ano, e nós vamos ter uma disciplina sobre polinização agrícola, que está sendo introduzida. Então, na verdade, quem tem mais trabalhado com a questão da polinização são os biólogos. Mas os biólogos, eles não têm familiaridade com o meio agrícola, com a área, fazem um trabalho muito bonito na questão do entorno da área agrícola, mas na questão da área agrícola mesmo, existe, lógico, por uma questão de formação, uma dificuldade maior. E o profissional, o agrônomo, geralmente não está atuando com essa questão da polinização. Mas isso acaba levando ao fato de que nem os produtores, que são assessorados por esses agrônomos, e nem os próprios órgãos governamentais que têm os agrônomos em seus quadros, acabam não percebendo essa importância. Isso tem mudado recentemente, felizmente, mas ainda é um processo lento. Eu gostaria de agradecer, professor Breno, pela participação aqui no AgroVerdades. O tema é extremamente relevante, importante, e aproveitar, né, para a gente convidar que nós vamos para um próximo programa fazer mais um AgroVerdades com o tema com as abelhas e enfocando aí, no caso, a questão das abelhas e o uso dos defensivos ou dos agrotóxicos, como a imprensa prefere chamar. Então, Nilma, na verdade eu gostaria de agradecer muito a oportunidade da participação aqui e deixar claro que o papel das abelhas, tanto para o meio ambiente como para a agricultura, é um papel fundamental. E seria importante que a gente passasse a ver as abelhas como um fator de produção, incorporar no sistema de produção da cultura. Do mesmo jeito que o produtor prepara o solo, irriga, combate pragas, doenças, colheita, pós-colheita, então ele deveria se preocupar também com a polinização da cultura dele. Porque se não for polinizado, não vai adiantar nada o esforço que ele fez em todas essas outras áreas, né? Então, fica à disposição, foi um prazer estar aqui com vocês. Esse foi mais um AgroVerdades, o canal que passa o agronegócio do Brasil a limpo. Gostaria de agradecer a participação de todos e pedir que curtam, se inscrevam e dê um like para que a gente possa cada vez mais alavancar o canal nas redes sociais. Muito obrigado. AgroVerdades. Oferecimento Agrominas e Grupo J. Demito.